Você sabe por que a gasolina está tão cara? Se você não sabe, eu vou te explicar. A Petrobras, a maior petrolífera do Brasil, foi fundada em 1953 pelo então presidente Getúlio Vargas. O presidente Getúlio Vargas assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase da emancipação da economia do Brasil. A sua criação está ligada a todo o processo de desenvolvimento da industrialização brasileira. E a sua história é marcada por muitos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. E foi aí que a Petrobras realmente conseguiu todo esse pioneirismo na exploração das águas de petróleo, assim, de águas profundas, né? Que é o pré-sal que a gente conhece. A história da Petrobras está ligada ao início do processo da industrialização do Brasil. A criação da empresa partiu de uma intensa mobilização da sociedade civil, entidades privadas e entes governamentais por meio da campanha O Petróleo é Nosso, que defendia a participação direta do Estado na produção do petróleo no Brasil. A autossuficiência em petróleo do Brasil foi alcançada em 2006. Também é um marco de grande importância para a Petrobras e para o país. A empresa ainda gera uma grande quantidade de royalties, que são a compensação financeira paga para o Estado e os entes federados em razão da exploração de reservas de petróleo. Então, a Petrobras é uma das maiores empresas que contribui com os impostos para a esfera pública brasileira. Sem contar também que todos os dividendos da Petrobras, boa parte dos dividendos da Petrobras, como a União é acionista, é recebido pela União. E se você até agora não se inscreveu no canal, você merece pagar R$20 no litro de gasolina. Mas brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, se inscreve logo aí, clica no botão, clica no sininho. Não esquece também de dar aquele like no vídeo e digita aqui o que você está achando desse vídeo, tá? Então vamos voltar aqui. O que foi o maior calcanhar de Aquiles da Petrobras? Foram as refinarias. Boa parte das refinarias brasileiras foram construídas na década de 70, tá? Quando a maior parte do petróleo era importado. Porém, o produto importado é do tipo leve. Então, com a descoberta e extração do petróleo na Bacia de Campos, tá? Também nessa época, as refinarias precisavam passar por um processo de adaptação para refinar o produto brasileiro, que era mais pesado. Não sei se vocês lembram da história da refinaria de Pasadena, né? A empresa belga, só para você ter ideia, pagou 42,5 milhões por toda a refinaria em 2005. E um ano depois, a estatal brasileira gastou 360 milhões, tá? Vou repetir, gente, presta bem atenção. Em 2005, eles compraram por 42,5 milhões. Vamos fazer uma conta. E um ano depois, a Petrobras pagou na metade 360 milhões. Então assim, irmão, 6 vezes mais na metade, somente. Mas você deve estar me questionando, tá, Sanca, mas por que a gasolina está tão cara? Quando você pega para ver o tamanho do furo que estava a Petrobras por tanta coisa que aconteceu nela, quando o Temer veio ao governo, ele teve que tentar criar alguma forma de tampar esse buraco, que senão o navio Petrobras iria afundar. Foi aí que em 2016 a Petrobras começou a nova política de preço, chamada PPI, com promessas que reduziria o preço do combustível, né? Olha que coisa linda. Foi pro bem da gente, né? A ideia com a nova política era reduzir a dívida da Petrobras pela metade em poucos anos, incluindo a venda de ativos e desinvestimentos entre 2017 e 2018, para trazer ao caixa da estatal cerca de 34 bilhões de dólares. A previsão para o consumidor final era que o combustível ficasse 5 centavos mais barato. Mas a gente sabe que o que aconteceu agora, né? É que ele ficou apenas uns reaisinhos mais caros. Em 2015, o prejuízo da Petro foi de 34,8 bilhões. Com a mudança da política,
fechou o quarto bimestre de 2016 com um lucro já de 2,5 bilhões de dólares, mas acumulou um prejuízo no ano de 14,8 bilhões. Esse foi o terceiro ano consecutivo de prejuízos da estatal. Mas afinal, o que danado é esse PPI? O PPI é o preço de paridade internacional, que reflete os custos totais para internalizar um produto. Então, assim, o uso do PPI se justifica pela condição de dependência das importações, embora o Brasil seja um grande exportador de petróleo bruto. O país não é autossuficiente na produção de derivados. É por isso que no começo eu falei sobre as refinarias, porque se o Brasil fosse autossuficiente, a gente não estava tendo essa, que a gente está tendo agora. O alinhamento dos preços da Petrobras ao mercado internacional tem um efeito natural, associa a dinâmica dos preços do mercado brasileiro ao comportamento dos preços internacionais. No momento de alta do barril de petróleo e desvalorização do real perante o dólar, fica muito caro comprar os combustíveis no Brasil. Com o pré-sal, a extração em águas profundas, o petróleo leve também começou a ser obtido no Brasil, com maior valor agregado e com características diferentes. Sem maquinário específico, nas refinarias para esse tipo de combustível, ele passou a ser exportado. Mais de 1 milhão de barris é exportado para o exterior. Mas aquela coisa, e o lucro da Petrobras e o lucro das outras empresas? Porque você pode estar pensando aí, cara, mas será que a Petrobras não está ganhando muito dinheiro? E você deve estar certo. A Petro não distribuiu dividendos entre 2014 e 2017, esse período que a empresa acumulava prejuízos sucessivos. Imagina por quê, por tudo que aconteceu na empresa. A partir de 2018, houve distribuição de dividendos dentro dos valores históricos de alguns dos anos anteriores, entre 90 centavos a 1,60 por ação. Mas em 2021 foi distribuído 5,65 por ação. Exatamente. Quando você estava pagando aí na bomba 5,50 mais ou menos num litro de gasolina, R$5 no litro de gasolina, a Petrobras estava distribuindo por ação 5,65. E agora em 2022 já contamos com um pagamento de 6,69 por ação. 6,69 por ação. Se considerarmos o preço atual da Petro 4 na casa de 26,30, significa que ela pagou só esse ano 25% do valor da empresa em dividendos. Mas calma, esses dividendos não estão na mão do capitalista malvadão. Porque lembre-se que 50% da empresa, mais de 50% da empresa, é o governo. Então esse dinheiro foi para o governo brasileiro. No primeiro trimestre desse ano, a Petrobras foi responsável por 10% da produção mundial. Apresentou 31% do lucro. Olha isso. Ela foi responsável, vou repetir, por 10% da produção mundial. Mas quando você olha o lucro do mundo, 31% foi dela. O lucro foi de 8,5 bilhões de dólares, enquanto a média dos lucros das empresas do setor foram de 2,1 bilhões de dólares. Então, assim, toda a vida que alguém faz alguma merda, quem paga é quem? É a gente. Hoje, com lucros recorde da Petro, seu endividamento caiu de 160 bilhões de dólares em um nível saudável de endividamento bruto de 58,6 bilhões nesse primeiro trimestre de 2022. Valor 74% menor que a dívida do mesmo período, mas em 2014. Pessoal, mas a gente não pode esquecer que está rolando uma guerra aí com os maiores produtores de petróleo do mundo. E também existe outra coisa. Depois que aconteceu tudo isso com o bichinho lá, com aquele vírus que a gente não pode dizer o nome, quando começou a retornar a atividade, o pessoal já não conseguia acompanhar a demanda. Por quê? Porque hoje existe uma coisa chamada ASG, que as pessoas não querem que invistam em empresas assim, empresas de petróleo. Então, quando teve a retomada da atividade econômica e também as medidas restritivas eram flexibilizadas, teve uma preocupação gigante com os preços, que se intensificou porque a importância da produção da Rússia. Nesse sentido, alguns aspectos podem explicar melhor os motivos pelos quais
uma guerra envolvendo o país, né, gerou esse aumento gigantesco do preço do óleo, né? Outro ponto é a dependência dos países europeus da energia e do petróleo russo, que realmente aumentou muito nos últimos anos. E eles estão tentando mudar toda a matriz energética para energias renováveis, mas provavelmente não vai dar certo. Então, e é essa aversão que existiu ao investimento em energia fóssil que está causando todo esse problema agora. Só para vocês terem ideia do nível de desespero, o presidente dos Estados Unidos, nosso lá velhinho Joe Biden, enviou uma carta para as principais refinarias americanas pedindo para elas aumentarem sua produção e reduzirem seus lucros diante do aumento global do preço de energia. Biden alegou que os lucros dessas empresas triplicaram desde o início da guerra da Ucrânia, enquanto os americanos enfrentam preços recordes. Em contraponto, Joe Biden pede um aumento da produção de petróleo, mas não quer o aumento do incentivo para o setor nos próximos 5 anos. Então, assim, a indústria petrolífera está puta da vida, né? E já estão operando com 94% da capacidade, quase a máxima. Sendo que, quando a sua ministra de Energia foi entrevistada, o que é que ela falou? Que não, que depois que passar isso, vai voltar para a matriz energética de energias renováveis. Então, como assim? Pedem para o empresário investir, ao mesmo ponto no futuro ele não vai ter demanda para aquele investimento que ele está fazendo. Não parece um negócio sem lógica? Então, por isso que todo o ASG está deixando esse furo gigantesco. Então, pessoal, o que é que eu quis mostrar para vocês aqui durante todo esse vídeo? Vamos lá. Por que a gasolina no Brasil está tão cara? Se você analisar, não é só um fator, são vários fatores, uma miríade de coisas. Mas vamos lá. Primeira coisa, o Brasil não é autossuficiente em refino. E por que o Brasil não é autossuficiente em refino? Porque roubaram o dinheiro que iriam fazer as nossas refinarias, né? Então, assim, não preciso nem falar sobre isso, todo mundo sabe. E essa é a primeira coisa. Então, o Brasil ele é autossuficiente em exploração, mas não é autossuficiente em refino. E o que aconteceu? Teve que criar o PPI para pagar o buraco que deixou, o rombo que deixaram na empresa. Porém, agora a gente vê a Petrobras com 31% do lucro do mundo. 31% do lucro do mundo em petróleo, enquanto só conseguem 10%, ou seja, com 10% do petróleo extraído, eles têm 31% do lucro do mundo. Também lucros excessivos. Para quê? Para onde está indo esse dinheiro? Boa parte para o governo, boa parte para os acionistas. Como eu falei, 25% do valor da empresa foi pago apenas esse ano em dividendos. Então, quando você olhar na sua bomba o preço lá altíssimo do petróleo, lembre-se do que aconteceu lá no passado e o que está acontecendo até agora. Eu não estou falando que deve ter intervenção estatal, mas sim realmente, ao meu ver, deveria ter privatização, deveria abrir a concorrência de forma real para que realmente com a concorrência conseguisse esse lucro exorbitante de 31% não existir, ser um lucro normal, mas a gente também não pode fechar os olhos para a guerra que está acontecendo, para o preço do óleo realmente no mundo todo e também por essa coisa ambiental que todo mundo bate em cima, pelo ASG. Porque se a gente não quer investir em energia fóssil e a gente vive na era do petróleo, então o que vai acontecer? Vai faltar produto e é oferta e demanda. Você está tendo muita demanda, você não tem mais oferta porque as empresas não podem reinvestir. Então, pare para pensar que o preço da gasolina poderia estar mais baixo se lá atrás tivesse sido feito o dever de casa aqui no Brasil. Sim, porém ainda estaria alto. Mas então, é isso aí, pessoal. Não esquece de deixar o like, digitar o que você achou e tamo junto.